Bem-vindos ao Humanoias, o podcast que eu sou... Eu não quero nem ficar... Gente, o que aconteceu com a Juliana? Não sei. É porque eu achei que fosse... Você ativou alguma coisa, que o carinho virou violência. Exato. A gente cutucou a crença central, ela começou cindiu. a se lesionar. É, cindiu. E esqueceu o nome. Agora ela tá rindo de uma hiena. O seu... Vamos lá, começa, vai. Gente, Pode ir. Você trocou o seu desodorante? Não, mesmo. Tá com um cheiro diferente. é alucinação olfativa. Vai. Ah, sou eu? Não era vocês? Então... Não, você falou que ia ser você, então Não, eu falei que eu achava que ia ser eu, mas se Então, você quiser pode... fazer... Bem-vindo ao Humanoias, o podcast onde debatemos sobre as Não, porque paranoias. você já foi muitas vezes. Bem-vindos, eu fiz semana passada. Ah, então vai você. Não, foda-se. Só vai. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast de nós debatemos... Eu cuspi loucamente aqui. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós debatemos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Rafael e eu espero que vocês não sejam uma alucinação. Meu nome é Juliana e eu já tive mais de uma vez alucinação. Meu nome é Cláudio e eu sou neurocirurgião. E no episódio de hoje, desse maravilhoso podcast, a gente vai debater um pouco sobre o que é uma experiência psicótica. E as diferenças, como é que isso acontece na sociedade, se necessariamente, se eu tenho uma experiência psicótica, eu sou esquizofrênico, louco, doente, ou se outras coisas podem levar a isso, como isso pode acontecer. Então, basicamente, é alucinação, onde mora, o que vive e o que faz. Exato. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir algumas coisas que acontecem quando a gente fala de psicose, né? Que é a alucinação, o delírio e a paranoia, que são coisas diferentes. Às vezes acontecem ao mesmo tempo, né? Elas se misturam na sintomatologia, mas a definição delas é diferente. Você pode ter só um pensamento delirante, você pode ter só um pensamento paranoide, e você pode ter só alucinações, ou você pode ter os três juntos, que é o que normalmente acontece. Então, Ju, Então, vamos lá. Você está aqui? você está aqui, Juliana? Juro, Você existe? Me filma. Mas você tem que apresentar o Pra nosso ver. convidado. Você não chegou a falar. Exato, eu não falei. Então, esse é o Cláudio. Pra quem não conhece, né? Ele é neurocirurgião, ele trabalha há muito tempo com neuroimagem e esquizofrenia. Vocês podem perceber que ele é pesquisador da Unifesp também, assim como a gente. E ele, inclusive, foi co-orientador do meu mestrado, né? Ele conhece muita coisa sobre a neuroimagem, sobre a neurofisiologia da psicose, me ajudou a achar minhas coletas, estava lá do lado durante as entrevistas, Todas ele estava elas. o tempo inteiro lá, até em momentos em que ele não deveria estar, por acaso ele estava, né? Eu encontrava com ele no banheiro, eu encontrava com ele em outros lugares da minha casa, às vezes onde não fazia sentido. Mas nem questionei. Exato, não questionei porque ele é meu co-orientador, né? Ele deveria estar em todos os lugares mesmo. Você pode ver que ele é um cara bem transparente. Exato. Ele realmente acredita que o Palmeiras tem mundial. Exato. Aí. Não, se for isso, aí quebra a ilusão, porque aí parece muito fantasioso. Ai, é fantasioso demais. Ai, então vamos lá. Assim, eu acho que uma coisa importante pra gente trazer é que psicose, ela na verdade é um transtorno, é um período que acontece. Então assim, não necessariamente eu posso ter uma alucinação e isso não necessariamente se enquadraria como uma psicose. Por quê? Porque a psicose ela vai ser um quadro muito mais crônico, vamos dizer. Ela tem um tempo de duração maior e aí dentro da psicose a gente pode ter as três coisas juntas ou a gente pode ter cada uma delas e etc. Então, por exemplo, eu posso ter um delírio induzido por substância e não necessariamente isso se enquadra como um transtorno psicótico. Entende? Então as duas coisas são diferentes. O delírio tá dentro da psicose, mas a psicose não tá dentro do delírio. Não, sim, Entende? são sintomas, né? Isso, exatamente. Então acho que isso é uma coisa legal da gente trazer. Que mais? Eu acho que o principal, o que confunde muita gente é a questão de alucinação e delírio, né? Que a alucinação, ela é necessariamente quando tem um estímulo, quando você percebe um estímulo, tem uma alteração sensorial, que ela é idiosincrática, né? Ela não faz sentido com o ambiente. Então, quando eu tô vendo alguma coisa, não necessariamente é só ver alguma coisa, né? Então, eu posso estar vendo alguma coisa que não tá lá, eu posso estar assistindo um cheiro diferente, eu posso estar ouvindo coisas diferentes, às vezes tem até a sensação de toque. A pessoa sente um delírio muito comum, é a pessoa ter a sensação de que tem formigas andando pela pele, né? Tem insetos caminhando pela pele o tempo todo e fica com coceira, fica com incômodo, né? E não tem, ela só tem a sensação. Como que essa pessoa, vamos supor assim, se a gente pegasse uma pessoa que tem uma
uma epilepsia específica que ele vai ter uma questão sensorial, assim. Como que essa pessoa, indivíduo que não sabe o que tem, conseguiria diferenciar uma coisa da outra? Se é por causa de uma condição cerebral, né, neurobiológica, no caso de uma epilepsia, você vai acabar tendo um foco epiléptico, você vai conseguir acompanhar isso, e isso vai acontecer durante o episódio, né? Então, se você faz um EEG, por exemplo, da pessoa, você faz um estudo de traçado da pessoa, e a pessoa ela tem essa sensação quando ela está tendo alteração no traçado, beleza, você sabe que aquilo está circunscrito a um episódio de epilepsia, né? Uma convulsão. Normalmente, quando é um episódio psicótico, ele pode durar muito mais tempo, né? Tem episódios de epilépticos, né? Uma convulsão, ela não dura, tipo, mais de 10 minutos. Se durar mais de 10 minutos, tem um problemão. Episódios psicóticos podem durar dias, e aí a pessoa fica dias com essa sensação de que, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo, eu tô me coçando demais, e aí é quando as coisas começam a se misturar, né? Porque o maior problema é, eu tenho uma alucinação, eu tenho uma alteração perceptual, mas o cérebro, ele não entende aquilo de primeira, né? É muito difícil você ver alguma coisa no seu ambiente e pensar, putz, isso pode não existir. Será que isso existe mesmo? Exato. Então, o mais comum é você gerar uma explicação, e aí que começa o pensamento paranoide e o delírio, que é, eu tô percebendo uma coisa que não existe, e eu preciso fazer sentido daquilo, e a mente vai tentando fazer sentido daquilo, e normalmente ela cria uma história bizarra para fazer sentido de uma coisa que já não existe. Exato. Então, durante sei lá, se eu pegar um epiléptico, então, eu tenho essa sensação de formigamento, tá bom, tenho a sensação de formigamento, mas ela é circunscrita a um período específico de tempo, ela não gera alteração do seu pensamento crítico, e quando a crise acabou, você não sente mais. Ou um episódio psicótico, não, ele vai ter toda uma alteração de pensamento antes daquilo começar a acontecer, aquilo começa a acontecer mesmo que passe, ele vai continuar com aquilo na cabeça dele de por que aconteceu, ele vai tentar gerar um sentido para aquilo, e aí que a funcionalidade começa a ir por água abaixo, porque a pessoa começa a se comportar de uma forma totalmente paranoica em relação àquilo que ele sentiu, ele não consegue entender que, não, isso não existe mais, ou foi uma coisa temporária. Não, aquela sensação continua. Então, é um incômodo que vai mudando a forma da pessoa pensar, não é só uma sensação física. Uma outra condição que eu lembrei agora, médica, que envolve um certo tipo de alucinação é a enxaqueca. Que a gente tem enxaqueca com aura. Tem gente que sente o cheiro específico antes de ter uma crise de enxaqueca. Então, assim, isso tudo são alterações no processamento sensorial. E se a pessoa tivesse sentido esse cheiro de merda, ele... de novo, não. Deve ter alguém que sente, cara, porque não dá muito pra controlar. Eu lembro na aula de uma pessoa que a professora falou de um paciente dela que sentia cheiro de queimado sempre antes. Aí não sabia se estava queimando a comida ou se ele ia convulsionar. É uma loucura. E uma outra coisa que às vezes a gente pode considerar como alucinação, e muitas pessoas não entendem direito isso, é que quando a gente fala alucinação, muitas vezes a pessoa pensa, tipo, eu tô vendo alguma coisa que não existe. Mas a alucinação, ela já começa a nível de alteração perceptual. E isso é uma coisa muito delicada, porque às vezes a gente fala, o que pode ser uma alucinação? Vamos supor que eu tô olhando pra essa xícara, e em vez de eu ver ela preta, eu tô vendo ela azul escura. E é uma alteração perceptual, entende? E não tem nenhum problema nos olhos. Exato, eu não tô percebendo. Tem essa questão também, né? Se eu sou, sei lá, se eu sou daltônico, provavelmente é por causa do daltonismo. Mas às vezes é isso, eu tô vendo ela de uma cor diferente, ou eu tenho a sensação de que ela é mais funda do que ela realmente é, ou parece que ela é maior ao meu toque do que ela realmente é. Então eu tô tendo uma série de alterações da forma como eu tô percebendo o mundo, e isso já é um sinal de que eu tô tendo alguma coisa ali, que o processamento sensorial não tá adequado. E muitas vezes isso passa batido, porque não chama tanta atenção. Então às vezes eu olho para um canto assim e falo, putz, parece que aquele objeto tá se mexendo. E ele realmente não tá. Tá, beleza, eu desconto e falo, não, tudo bem, é só uma coisa da minha cabeça. Só que já é uma alteração sensorial. Significa que toda vez que eu tenho essa ilusão, eu tô psicotizando. Não. Mas significa que provavelmente alguma coisa está acontecendo que está gerando essa alteração perceptual. Pode ser só uma crise de estresse, pode ser uma ansiedade muito forte. Você vai dormir no escuro depois de um filme de terror. Pode ser também. Você tá enviesado. Porque querendo ou não, assistir um filme de terror é uma experiência estressante, tipo, em termos neurobiológicos, né? Então você fica em alerta, você fica esperando as coisas. E quando você fica em alerta, aumenta o cortisol, você tem uma percepção alterada da sua realidade porque você está à busca de ameaças, né? Então... a alteração perceptual, ela necessariamente significa que tem alguma coisa diferente no seu processamento. Não necessariamente é psicose, mas na psicose o que pode acontecer é justamente essas alterações mais discretas, que às vezes a pessoa está tendo muito tempo antes de começar a ter os outros sintomas,
mas não chama tanta atenção. Então, eu vi um vulto, eu vejo coisas que parecem que se movem, às vezes eu acho que eu tô perto de uma coisa que eu não tô realmente perto. Então, aquelas pessoas que erram, sabe? Tipo, não tem muita sensação de profundidade, acha que a garrafa tá mais pra frente. São coisas muito, muito delicadas, mas que já dão um sinal. Uma coisa que muita gente acha que é e não é ouvir o seu nome, ouvir alguém chamando seu nome. E tem muitas pesquisas que mostram que é um reflexo meio que natural, porque a gente é treinado para identificar esse som. Então, se tem qualquer padrão audível, né, que relembre o nosso som, a gente tem a ilusão de ter ouvido o nosso próprio nome. Então, isso em especial, eu acho que tem alguém me chamando. Se você só escutou seu nome, não é problema nenhum. Agora, se você está escutando alguém que não está no ambiente, falando com você... Olá, Rafael, sou eu, Exato. Tipo o Cláudio, que agora tá me lembrando disso. Aí pode ser uma questão já de alteração perceptual, uma alucinação. Isso. Então, vamos lá. A distinção, né? Então, o delírio, ele é constituído por uma confusão mental muito grande. Então, o raciocínio, ele fica quebrado. Tá? Então, a gente tem aí algumas diferenças do delírio, né? A grande questão a gente tem um delírio hiperativo, então é quando a gente tem um discurso incoerente, um raciocínio muito incoerente e ativado. Então, por exemplo, o delírio hiperativo ele pode acontecer por uso de substâncias. Então, é quando chega lá no PS, o cara está, tipo, falando um discurso completamente incoerente e nada faz sentido com nada e ele tá super agitado e etc. Isso é muito comum de acontecer no PS. Então, é um delírio hiperativo. O delírio hipoativo é quando... E aí é muito engraçado porque pode se confundir com uma letargia. Porque a pessoa fica... fica parado. Só que você vai tentar entender o raciocínio, como está sendo processadas as ideias na cabeça dele, também está incoerente, também está travado, vamos colocar assim. Aí a gente tem um misto, que o próprio nome já disse, mistura os dois. O delírio por abstinência de substâncias, então quando a gente está na fissura, então isso também acontece quando a gente tira a substância. Então se a gente for pensar em pessoas que são adictas a, sei lá, crack, a gente retira a substância, é muito comum ter o delírio. Isso pode também acontecer, ter o delírio, alucinação, junto, paranoia. Só que a primeira coisa que a gente nota é o delírio. Então, ele pode ser induzido pela retirada de substâncias e o delírio também pode ser induzido pela presença da substância. Tá? E também o delírio, como a gente estava falando antes, é advindo de outras condições médicas. Então, infecção pode gerar isso quando você tem uma febre muito grande, então você pode acabar delirando. Trauma cerebral. Pra cat lovers, toxoplasmose. Toxoplasmose. Tem uma chance muito grande e causa alucinação e delírio. E pra quem não sabe, toxoplasmose é um parasita que normalmente fica nas fezes do gato. E aí, se o gato tem mania de andar pela mesa, né, ou você deixa as patas dele perto da sua boca, é uma chance de contrair a doença. Exato. Ele não fica no olho e dá um problema no olho? Quando é no feto? Tem isso, não tem? É quando a toxoplasmose passa pela placenta pra mãe. Da mãe pro bebê. Então se a mãe tá grávida e pega o toxoplasmose, o bebê tem e ele fica com um parasita no olho. Mas assim, dá pra... Normalmente se você vermifuga o gato diariamente... Caralho! Acho que todo mês tem que vermifugar. É. Se você vermifuga mensalmente, não dá problema não. É só dar um comprimidinho que fica safe. Mas... E claro, mulheres grávidas evitem contato com as fezes do gato, evite né? Contato, Assim, evitem lamber as patas do seu gato. Exato, assim. Você não precisa doar o seu gato, nem o seu animal de estimação se você está grávida, ouviu? Muito bem. Assim, isso é uma prática antiga. Se seu médico falou pra você fazer isso, por favor, troque de médico. E uma coisa importante, então, que nem a gente tava falando, a psicose, ela é crônica, no sentido que ela tem um longo período de tempo. O delírio, ele normalmente é curto e reversível. Então, se a gente tá falando, por exemplo, por retirada de substância, vai passar o momento do delírio. Se a gente tá falando por indução de substância, vai passar o momento do delírio. Se a gente tá falando de condição médica, a partir do momento que você tratou a infecção, o delírio vai passar. Então, ele é reversível. A psicose já muitas vezes é muito difícil de... Não é que é difícil de reverter, mas é um período muito mais longo. Normalmente você precisa de um medicamento ali pra ajudar a baixar pros níveis normais. Tá? Aí a gente tem a alucinação. Então, a alucinação é quando a gente percebe algo do ambiente, então a gente processa sensorialmente algo que não existe. Então, a gente pode aumentar a percepção daquele estímulo, então ele pode ficar maior, menor, eu posso passar a sentir um cheiro que não está ali, sem um estímulo externo, tá?
Então, assim, uma coisa é eu ter um olfato muito bom e perceber cheiros que estão perto do ambiente, mas que outras pessoas não percebem. Então, por exemplo, eu consigo sentir o cheiro sei lá, do chá que o Dokô tá tomando. Então, tá longe pra caramba e tal, não sei o quê. Tá longe pra caramba, eu posso sentir o cheiro e nenhum de vocês dois sentir. Por quê? Porque eu tenho uma questão olfativa muito maior que vocês. Mas existe um estímulo externo ali. Agora, outra coisa é, se não tivesse nenhuma xícara aqui, nada de chá aqui, nada de chá na sala ao lado, e de repente estou sentindo cheiro de chá de canela. Então, aí eu não tenho nenhuma presença de estímulo externo que está me fazendo ter essa percepção sensorial, tá? Colocado isso, as alucinações, elas podem ser, então, de acordo com os sentidos que a gente tem. Podem ser visuais, auditivas, gustativas, olfativas e táteis. E aí a gente também faz uma divisão da alucinação baseado na condição médica também. Então ela pode ser uma alucinação por indução por retirada de substância, por condição médica, por alucinação mediante substância. Induzida por substância. Induzida por substância. E a gente tem essas divisões. Eu acho que a gente vai chegar na paranoia ainda, mas eu acho que se a gente for colocar, para distinguir elas, eu acho que a gente consegue colocar a nível de estímulo, né? Então, a alucinação, ela necessariamente demanda uma alteração perceptual, então ela afeta os seus sentidos. O delírio, ele afeta o pensamento, então é a lógica de raciocínio da pessoa que está afetada. E aí, a paranoia, ela é uma coisa de crença, né? Então, tanto que, por isso que uma coisa costuma puxar a outra, né? Porque a paranoia, quando ela é mais, como eu posso explicar isso? Ela é mais lógica, né? O quanto o pensamento delirante, ele é completamente difuso, né? Ele desordenado, de todas as formas, ele não tem lógica em si. A paranoia, ela é um pensamento meio que distorcido, né? Mas ele tem uma lógica interna. Tem uma sequência. Exato. Então, o pensamento... Por isso que eu acho que de todos eles o mais difícil de confrontar com o paciente é justamente o pensamento paranoico, porque ele é como se fosse uma religião, no sentido de que a partir do momento que o paciente tem aquela crença, tudo que acontece confirma aquilo. Então é muito difícil você quebrar esse ciclo dele, porque ele tem uma crença que surge a partir de uma percepção distorcida da realidade, e a partir do momento que isso se cristaliza, você quebrar aquilo é você encarar a forma que ele encara o mundo, né? Você desfazer a forma que ele percebe tudo. Então é muito complicado você trazer a crítica para isso. E inclusive é um marcador de melhora, quando a pessoa finalmente consegue identificar que aquele padrão de pensamento não existe, ou que não faz sentido. Exato. Existe uma coisa legal que eu acho que vale a pena diferenciar, é a diferença entre alucinação e ilusão. Então, alucinação é quando não tem o estímulo externo e eu crio esse estímulo externo na minha cabeça. A ilusão é uma alteração da realidade. Então, a gente tem por exemplo, ilusão de ótica. Então, a gente tem a linha reta ali, a linha existe. Só que por conta de manipulação, a gente vê, de repente, a linha ficando torta. Isso é uma ilusão de ótica. Não quer dizer que você está alucinando que a linha está torta. Tem aquelas coisas de pontinho também que você vê na internet. Parece que tem um pontinho preto que está caminhando, mas não tem. E é isso mesmo. Isso são jogos de cores e de formas que criam essa ilusão de movimento, mas o estímulo está lá. Ele foi pensado para isso, ele foi criado com esse estímulo, com essa função. É diferente de eu ter uma alteração perceptual aleatória. Putz, eu acho que o farol mudou de cor, eu acho que o volante do meu carro tá com uma sensação diferente. Tá derretendo. Exato, são coisas que de fato não tem sentido, né? Não tem como aquilo acontecer, não tem como você causar aquela sensação. Exato. A ilusão, ela advém da manipulação da realidade. E a alucinação, ela vem da criação baseada na realidade. Você cria fora da realidade aqui. Então isso eu acho legal. E aí vem a grande questão, né? É delírio ou é visão de Deus? Como que a gente diferencia uma experiência religiosa de um delírio, ou de uma paranoia, ou de uma alucinação? Se acontece, então é verdade. Se apareceu alguém pra você e falou, vai acontecer tal coisa, aconteceu, Deus. É Deus. Eu acho que assim, isso é uma coisa muito delicada, porque até assistam o nosso episódio antigo ou mais novo,
assistam ao nosso episódio sobre religião. Ele está dividido em 2 partes, na segunda parte a gente toca até um pouco nesse assunto. Normalmente as práticas religiosas, no geral, quando elas não usam uma substância específica que induz um estado alucinatório, né? Então uma ayahuasca da vida, um peyote da vida, quando elas não usam uma substância, elas usam muito o fenômeno grupal, né? Então, normalmente se cria uma experiência grupal muito intensa, se cria um padrão de comportamento muito intenso, e isso tudo acaba mexendo na forma como o nosso cérebro processa as recompensas, processa o ambiente, e o mecanismo dopaminérgico, principalmente, ele é muito importante na expressão de sintomas psicóticos no geral. Então, a experiência religiosa, ela consegue emular, de certa forma, um super funcionamento, né? Uma sobrecarga de dopamina, e por causa do contexto é muito possível você ter alucinações perceptuais é pleonasmo. Você pode ter uma alucinação, uma alteração perceptual, e por causa do contexto você interpreta isso como algo relacionado à religião. Então, é muito comum você ter uma alteração perceptual lá no meio do culto, no meio da roda de umbanda, do que for, e por causa do contexto você justamente tem essa sensação de que, olha, eu vi um vulto, e aí você fala que viu um vulto, o fato é que você viu um vulto, mas você está numa experiência religiosa, as pessoas vão começar a convencer você de que, isso não, foi um anjo, foi Deus, foi isso, foi aquilo, foi o espírito do seu avô morto. Então, não sei o que é necessariamente, mas como tem um contexto que dá uma lógica para aquilo, e o nosso cérebro é desesperado por lógica, as coisas precisam fazer sentido, é muito mais fácil a gente acreditar que eu vi meu avô do que eu tive uma alucinação perceptual, que eu percebi algo que não existe. É muito mais comum a gente ir, né, a navalha de Occam, a gente vai para a explicação mais simples. Sim. Então, o que acontece muito nos fenômenos religiosos acaba sendo isso. Você tem um ambiente que induz uma alucinação perceptual por causa de uma sobrecarga dopaminérgica, e ao mesmo tempo ele valida essa alteração perceptual com um discurso religioso, que se a pessoa está participando, ela provavelmente já acredita. E então ela tem essa sensação de que ela experienciou alguma coisa muito intensa. Eu sei que vai surgir a pessoa que vai falar, putz, mas eu vi Jesus no meu quarto, sabe? Eu estava sozinha, longe, tarde da noite, não estava no culto, como é que isso aconteceu? E às vezes a própria crença alimenta isso, né? Então não necessariamente você precisa estar num grupo reforçador, numa experiência grupal, lá no meio do culto, no meio da umbanda, no meio do ritual que for. Às vezes só de você acreditar naquilo muito intensamente, e às vezes aquilo somado com as suas experiências no dia, putz, tive um dia muito estressante, ou recebi uma notícia muito ruim, ou uma notícia muito boa, tive um dia muito eufórico, enfim. Dopamina. Exato, tudo isso vai alterando a forma como você processa as informações ao seu redor, e pode terminar num episódio curto e não patológico, eu diria, de ter uma alteração perceptual e interpretar isso como uma experiência religiosa. Uma coisa legal pra gente pensar é assim. Então, primeiro, é isso. É difícil de distinguir o que é delírio, o que é uma experiência religiosa necessariamente. Então, o que seria um delírio ou uma alucinação médica, né, assim, dessa questão, ou se é simplesmente a sua expressão da fé, né? E aí, uma coisa legal pra gente avaliar é o quanto que esse delírio, alucinação e etc. ocorre dentro de um contexto unicamente religioso, então é quando eu vou pro culto e etc. E não tá afetando outras áreas do funcionamento daquela pessoa. E se a pessoa for médium? Se a pessoa for médium? Não é só no contexto religioso. Não ele vai estar na casa, vai estar no trabalho, vai ter coisas. Eu acho que a principal questão, quando a gente fala de qualquer tipo de alteração perceptual, principalmente de doença psicótica, é o sofrimento. É isso que a gente sempre foca. Então, as próprias entrevistas de reconhecimento de episódios psicóticos breves, a instrução que a gente recebe é: você teve uma alteração perceptual XYZ? Tive. Tá, o quão intensamente ela foi? De 1 a 10. 9. Com que frequência ela acontecia? 2 vezes na semana. Quanto de sofrimento isso te causava? De 0 a 10. 0. Tudo bem. Não consideraria como um risco. Porque a questão principalmente da doença psicótica, que ela vem, a alteração perceptual é um marcador, mas ela normalmente vem acompanhada de uma alteração de pensamento, né? Então, às vezes as coisas não se conectam, mas
É muito comum uma pessoa ter, por exemplo, uma alteração de, sei lá, tô achando que o tamanho das coisas está um pouco diferente, mas isso vem acompanhado com uma sensação de que alguma coisa está errada comigo, sabe? E às vezes não é nem cristalizado, é um negócio extremamente aberto, de tipo, putz, eu acho que tem alguma coisa errada. O que? Não sei. Com quem? Não sei. Mas eu sinto o tempo todo que alguma coisa está errada. Isso causa sofrimento. E é isso que a gente tem que considerar como um sintoma, não necessariamente a alteração. Por isso que, assim, o contexto religioso é uma desculpinha, né? De que a gente fala, é o que acaba sendo mais difundido. Mas, via de regra, um estresse muito grande, qualquer coisa que acontece na sua vida pode levar a ter uma experiência de uma alteração perceptual. A questão é todo o resto de sintomas que normalmente vêm junto disso, se eles estão ou não presentes. Se eles não estão presentes, é muito mais possível que tenha sido uma alteração temporária, ela é aguda, uma coisa que aconteceu naquele momento, mas você conseguiu se regular. Normalmente o cérebro fez o papel dele, que é de manter a homeostase, e você normalizou seu comportamento. Mas, por exemplo, no caso do médium, né? Então, como é que eu percebo que é uma experiência religiosa ou se ele está realmente passando por uma psicose? O quanto de sofrimento isso está gerando. Entende? Então, por exemplo, a gente tem pessoas que têm experiências mediúnicas e lidam com isso como, beleza, eu sou um médium, deixa eu me adentrar nessa religião e colocar um sentido para essa alteração sensorial que eu tenho. E tem algumas pessoas que veem essas coisas e etc. E ainda que estejam dentro de um contexto religioso, né? Mas isso gera um sofrimento muito grande. Então, eu não queria estar vendo tudo isso que eu estou vendo. Eu sofro por conta disso. Aí a gente já entraria muito mais num lado de, talvez então seja muito mais próximo de uma psicose. A gente precisa tratar de alguma forma, porque tá gerando um sofrimento para aquela pessoa. É que pra mim fica confuso, porque tipo... Mas é confuso mesmo. Não, porque tipo, como que a pessoa tá tendo um delírio, uma psicose, quando tem algo que não existe, que aparece ali, ela percebe aquilo. Essa é a definição, beleza. E como que a gente classifica? Tá gerando sofrimento? Então não é. Gera sofrimento? Então é. Então, mas tá tendo a mesma coisa. Sim, mas aí a grande questão é o como você vai tratar isso. Se você vai tratar ou não isso. Eu acho que... Porque na minha visão, vendo também de relatos de experiência de outras pessoas, tem esses... Vamos partir do pressuposto que não existe nada espiritual, que é tudo psicose, tudo delírio, tudo alucinação. Tem pessoas que vão ter esses tipos de experiências, mas que vão causar sofrimento, e outras que não, mas que são justificadas pela própria religião. Então eu já vi casos de pessoas que sempre ouviam vozes desesperadas chamando o nome dessa pessoa, ou gritos, etc. Mas a igreja trazia aquilo como se fosse as almas desesperadas por salvação, e a missão dessa pessoa era salvar os outros. Mas essa pessoa sofria com isso. Mas aí o ponto aí é essa explicação. Ela organizou a pessoa, ela passou a ser mais funcional a partir do momento que ela entendeu isso. Ela tinha prejuízos da interação social, ela tinha problemas de autocuidado, ela tinha... Como é que era o funcionamento dela? Porque... Não, mas não deixa de ser. Sim. Eu acredito, mas se a gente tô falando assim, vamos excluir qualquer coisa espiritual. Vamos falar que não existe nada, tudo vai ser uma alteração real. Via de regra é uma alteração real. A questão é que é uma alteração que ela pode ser causada pelo contexto, e o principal ponto aqui é o que está acompanhando tudo isso. Então, quando a gente fala de uma doença psicótica, é um ponto que a gente vai entrar mais pra frente, mas a doença psicótica ela vem acompanhada com uma série de alterações de humor, alterações de cognição, alterações de interação social, e tudo isso está presente ao mesmo tempo. Então, se eu falar, a pessoa ela ouve vozes constantemente, isso pode ser assim, com certeza é uma alucinação, é uma alteração perceptual. Mas se por causa do contexto religioso dela, ela não tem perda de funcionalidade, ela consegue ter um emprego saudável, ela consegue ter uma qualidade de vida boa, a explicação da religião foi organizadora para ela psiquicamente, ela consegue funcionar, o sofrimento que aquilo causa foi apaziguado pela crença, por tudo aquilo, é muito complicado eu falar que ela está doente. Porque o antipsicótico, o medicamentos, enfim, os tratamentos, eles vão tirar as vozes dela, vão. Mas se ela já teve uma vida inteira onde aquelas vozes têm um sentido e aquilo é organizador para ela, tirar aquilo talvez seja mais desorganizador do que manter a experiência religiosa. Mas quanto não intervir nisso? Porque você é uma pessoa que já está suscetível a algo talvez a mais do que isso. Então, quanto não intervir, pensando que não há nada espiritual, como não intervir, eu só falar, não, beleza, ela se organizou ali, então foda-se. Então, tipo, quanto isso pode ser mais prejudicial ainda? Pro futuro, quer dizer? A longo prazo. A longo prazo, tá.
Eu acho que aí seria uma pessoa que a gente teria que ficar atento. Entende? É uma pessoa de risco. Exato. Não, risco não é uma pessoa de risco, ela já teve. Se é um caso onde a pessoa desde sempre escuta vozes constantemente, com certeza, blá, 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 não é só quando tem. É um caso de psicose aberta, não é um caso de risco de. Não, já abriu. Não, já então, tá isso que eu. Porque na forma que vocês estavam falando, pelo menos a forma que eu fui entendendo, é como se não fosse. Sabe? Tipo, não, continua sendo. Não, continua sendo. Então só que a gente queria... o quanto que vai intervir ou não. Exato, o papel principal é o quanto de funcionalidade essa pessoa ainda tem, apesar ela disso. tem um sintoma leve que não tá prejudicando. Não é leve. Leve em comparação ao que poderia vir. A alucinação, ela é... Pensa que o episódio psicótico, ele é neurotóxico. Então, quanto mais tempo você passa dentro de um episódio psicótico, mais neurônio você perde, mais conexão cerebral você perde. Então, ele é, via de regra, neurodegenerativo. Ficar muito tempo em episódios psicóticos, ele danifica seu cérebro. Em termos bem leigos, assim. Danifica seu cérebro. Então, se a pessoa está tendo essas alterações perceptuais há muito tempo, de uma forma muito intensa, muito forte, e gera esse sofrimento muito intenso, por mais que tenha uma explicação religiosa por detrás da coisa, ela tem que procurar ela tem que procurar médico, ela tem que fazer tratamento, isso tem que ser investigado, porque passar muito tempo com essa, tô ouvindo voz, isso é neurotóxico. Com o tempo você vai começar a ter sintoma cognitivo, vai começar a ter sequela de funcionamento, vai começar a ter alteração de humor, vai começar a vir todo esse monte de outras coisas que vem justamente porque você está perdendo tecido cerebral. Beleza. E sabendo disso, como que você vê uma pessoa com uma alucinação auditiva ou com sintomas parecidos, mas que é justificado pela religião e fala suave? Então, aí a gente tem que prestar atenção nessa questão de frequência, duração e intensidade. Isso acontece desde sempre, antes de você procurar a religião. Então você procurou a religião como um organizador. Eu escutava vozes, me falaram para ir no centro espírita, fui no centro espírita e eles me deram uma explicação. Beleza, mas isso acontecia antes. É um sinal. Provavelmente é uma alteração perceptual, você precisa de tratamento, você precisa procurar uma atenção básica em psiquiatria, porque vai gerar uma perda cerebral. A questão aí, eu tô entendendo o que você tá falando, tipo, beleza, a pessoa ouve vozes, ela se organizou por causa da religião, mas ela continua ouvindo vozes, isso não parou, então ela continua em surto, em tese ela continuaria em surto. A religião, ela pode trazer uma explicação para aquilo, essa explicação pode ser organizadora para a pessoa. O ponto aí se é uma experiência constantemente frequente, se aquilo acontece fora do controle da pessoa. A religião falou que tá ok, deu uma explicação, mas beleza, isso ainda é constante, isso ainda tá fora do controle da pessoa e tá afetando a funcionalidade dela, a gente precisa intervir. Não, mas vamos supor que ela tá na parte leve, ela vai ali, faz uma avaliação do psiquiatra, o cara pensa, beleza, religião, mas tá estável, ok. Então ela aceita aquilo, vai intensificando, não vai procurar ajuda. Então, ela continua justificando a questão religiosa. É que aí tem uma questão cultural. E pra mim esse que é o problema, né? Tipo, se a pessoa vai... primeiro que assim, não tem como você ter uma alucinação e isso ser considerado um sintoma leve. Se você tem uma alucinação, você já tá na pontinha da esquizofrenia, na pontinha do transtorno psicótico. Porque ela é o grau superior, assim, o último degrau de sintomatologia. Então, uma coisa que já me chamaria a atenção é se a pessoa está tendo alteração a nível de alucinação e ela não teve sintoma de humor antes, ela não tem nada disso antes, é uma coisa de atenção. Eu tomaria cuidado, porque é muito difícil você ter uma pessoa que tem alucinações constantes o tempo todo sem ter tido uma alteração no humor, uma alteração na cognição, uma alteração de vida social. Porque normalmente tudo isso precede a alucinação, justamente porque é uma perda funcional, né? Então, como você vai tendo alterações no cérebro que vão se acumulando até chegar na alucinação, dificilmente chega na alucinação sem você ter tido um monte de perda social, cognitiva e funcional antes. Então, esse já seria uma atenção que eu daria para o caso, porque falar para mim, o maluco ouve vozes o tempo todo, vê coisas o tempo todo, vê gente morta o tempo todo, não teve essa série de alterações antes, eu já pensaria que é uma coisa induzida pela religião justamente porque não teve essa perda de funcionalidade. Mas aí a gente vai para frequência. Isso acontece todo momento, sem o controle nenhum da pessoa. Ela não está numa experiência religiosa, ela não está num momento de experienciar a religião, não está num momento contemplativo, é fora do controle dela, atrapalha o funcionamento de vida dela. Aí é uma coisa mais psicopatológica. Não tem como. Então, o ponto principal isso quer dizer que se eu vejo espírito, eu sou médium, eu sou doente? Não. Isso está querendo dizer que se você sente que essa mediunidade, enfim, está fora do seu controle, atrapalha na sua vida, por mais que a religião traga uma explicação, isso te incomoda, isso te causa sofrimento, e é frequente demais, você sente que não tem como lidar com aquilo, ou de que aquilo
enfim, você gostaria de não ter, né? Aí que tá. Muitas vezes, a pessoa que passa nisso, passa esse nível, não é que ela não queria ter. Porque também, como é que você vai tirar algo que é o organizador dela? Porque também tem uma questão de se sentir especial dentro desse contexto. Exato. Mas essa questão da religião, Tem gente ela... que busca Sim, isso. mas por isso que a questão da religiosidade ela é muito complexa quando a gente fala de psicose. Porque se a gente for ser extremamente científico e muito provavelmente até um pouco ateu na forma de pensar, mas que seria a forma que a gente encara cientificamente, né, biologicamente, não existem experiências religiosas. Existem alucinações controladas em ambientes específicos, com um contexto específico. Induzidos ou não por substância. Induzidos ou não por substâncias. É isso que existe. Então, quando você vê Deus na igreja, você ainda assim está tendo uma experiência psicótica. A diferença é que ela não é desorganizadora, ela não é patológica, ela é adequada ao contexto. E como ela é de curta duração, ela tem toda uma série de organizadores, a gente nem pode falar que ela seria necessariamente neurotóxica, como uma crise, um surto psicótico dentro de uma esquizofrenia, por exemplo. Mas, via de regra, é isso. É o cérebro percebendo algo que não está lá ou percebendo algo que está lá de uma forma diferente. Sempre vai ser isso. A questão principal é a gente tem que observar todo o contexto de vida dessa pessoa, como ela se organiza, como é que aquilo está interferindo na vida dela e justamente na funcionalidade dela enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, enquanto pessoa que vive a vida que ela vive, para definir o quanto isso é patológico ou não. Então, pode ser que a religião seja super organizadora, pode ser que a religião dê uma explicação gigantesca para aquilo, pode. Mas se a frequência está fugindo de controle, se tem um sofrimento por detrás lá que mesmo a religião não vai tirar, e mesmo que a religião tire, o mais importante aqui é principalmente frequência e controle, a sensação de autocontrole que a pessoa tem em relação àquilo. Então, quando você conversa com um médium, por mais que eles falem, durante a infância, às vezes vem muito isso, tipo, durante a infância eu via e eu aprendi a controlar. Se você aprendeu a controlar, muito provavelmente porque aquilo é uma coisa que foi moldada pela religião e pronto, virou uma experiência atrelada à religião. Porque quando é uma experiência psicótica em si, além de ter uma série de alterações de humor, você não tem controle sobre aquilo. Então é muito comum até você ter paciente esquizofrênico que tem estresse pós-traumático do surto. Porque é um sofrimento gigantesco, é uma ansiedade gigantesca, é um trauma, via de regra, porque você perde o controle sobre você mesmo, né? Então, a sensação é essa. Por mais que a religião organize, blá, 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 se você tem essa sensação, se a pessoa tem essa sensação de que ela não tem controle sobre as coisas que ela está percebendo, visualizando, enfim, vivenciando, muita chance de isso ser um episódio psicótico. E aí sim ela precisa urgentemente ir buscar intervenção psiquiátrica e psicológica. Teve um caso de uma pessoa que estudou com a gente. Quero nomes. Que teve eu não sei dizer se foi um surto psicótico que ele teve, mas ele simplesmente desapareceu. Ele? Eu sei de uma ela que teve. Nossa. E... Não sei, eu estudei com ele. E foi encontrado num templo budista pelado, cheio de fruta, porque ele acreditava ser a reencarnação de Buda. E ele simplesmente invadiu o lugar. Porque ele tinha que estar lá, porque ele acreditava ser aquela pessoa. E até o pessoal conseguir tirar ele de lá, a pessoa ser internado. Algumas pessoas visitaram essa pessoa e falaram, mano, não é a mesma pessoa, não fala nada com nada. Então, tipo, tem uma questão espiritual ali, né? Eu nunca fui amigo, fazia algumas disciplinas específicas na minha sala, assim. Mas ele... então, no seu contexto religioso dele, etc., se já teve algo anterior. Mas... E aí? Entende? Tipo, não tava gerando sofrimento pra ele. Ele acreditava naquilo, ele invadiu um lugar, ele invadiu, mas pra ele tinha uma justificativa e não estava prejudicando diretamente ninguém. Com violência, com achar que é superior que o outro, então vou te diminuir. Ele não tinha uma perda de... uma inabilidade social. Pensa que ele começa a conversar como se ele fosse a reencarnação, mas não é autoritário, sabe? Não é violento. Eu não sei como desencadeou tudo, não tenho os detalhes e tal. Mas o quanto muitas pessoas vão justificar até coisas mais intensas, né, por uma questão religiosa. Então, eu conheço pessoas que oravam e pediam, seja cristão ou mais espírita, para ver coisas, para ver demônios, ver anjos, queria ver a questão espiritual, enquanto essa pessoa fazia de tudo para estar ali nesse... Porque quanto mais eu tenho, mais próximo de Deus eu estou. Que tem a coisa dos dons até, que a gente comentou nos episódios justamente dos Vingadores da Crença.
Tem as pessoas que acabam falando que viram o inferno e andaram pelo inferno e viram as pessoas em sofrimento. E essas pessoas sofrem, mas elas estão o quê? É Deus me mostrando cada vez mais, revelando cada vez mais coisas pra mim. E as pessoas estão em sofrimento. Isso é angustiante, mas ela acredita que ela tem que tolerar e ir cada vez mais fundo nisso, porque é a cruz que colocou sobre as costas dessa pessoa e que ela precisa carregar, é o fardo dela. Então, é que nem sempre, mesmo que gere sofrimento, é visto como adoecimento. É visto como o seu papel aqui, o seu chamado, né? Mas aí a gente pode colocar na lista de coisas maléficas que a religião traz pro mundo, né? Não é maléfico, porque não foi a religião, assim... É maléfico no só sentido explica... de... ela só explica, não, mas é maléfico no sentido de a religião falar que ela tem que passar por esse sofrimento, sendo que Acho que é perverso, né? Perverso. Mas o ponto acaba... E esse é um ponto de inflexão que é muito difícil da gente dar uma certeza aqui. Porque, putz, se a gente for pensar... Até hoje uma coisa que a Igreja Católica mudou, e eu acho que foi uma mudança interessante, que é a questão dos exorcismos, né? De que eles exigem uma avaliação psiquiátrica antes de performar qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de exorcismo. Porque por muito tempo tinha essa crença... Né? Provavelmente, mas quantos exorcismos você conhece que estão sendo feitos? Eu nunca vi nenhum. Quase não é mais, justamente por isso, porque a avaliação psiquiátrica é exigida. E, então quer dizer que nunca foi? Exato, entende? Porque entende-se e tenta-se separar muito essa coisa de o que é uma experiência espiritual e o que é uma alteração neurobiológica causada por qualquer coisa que pode, uma substância, ou por um ambiente, por um estresse, por qualquer coisa dessas. Então... justamente essa exigência é feita justamente para a gente entender que, se a gente for olhar a nível biológico, tudo que está acontecendo é uma alteração perceptual no cérebro. Aí, o ponto aqui é principalmente o quanto de alteração na funcionalidade essa pessoa vai estar tendo, né? Então, esse exemplo, eu vou pegar o exemplo do Fernando, de que a pessoa que falou que andou pelo fogo do inferno, viu as almas sofrendo... Mas... Inferno de Dante. Exato, viu o Inferno de Dante ali, viu os círculos do inferno, todas as prisões e blá 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 blá. O quanto de controle ela sente que tem sobre isso. O quanto... A experiência no momento foi de sofrimento, mas o quanto isso impactou o comportamento dela na vida no geral. Ela parou de trabalhar por causa disso, ela parou de sair de casa por causa disso, ela tá com um pensamento paranoico de achando que ela vai pro inferno constantemente por causa disso, ela parou de dormir, ela teve alteração de alimentação. Então tem uma série de coisas. Então, a Juliana tá achando que você vai pro inferno. Então... eu tô vendo o demônio. Tem uma série de coisas que a gente tem que considerar. É o Cláudio. Agora ele tem chifres. Tem uma série de coisas que a gente tem que considerar pra gente bater o martelo e falar, olha, isso é uma experiência psicótica. Justamente porque a gente tá aqui se circundando na questão da alucinação, da alteração perceptual. Mas é aquilo que eu comentei. Para chegar na alucinação perceptual, a gente tem um caminho de neurodegeneração aí gigantesco. Então, quando chega nesse ponto, normalmente a gente já conseguiria perceber alterações de funcionamento muito antes, um discurso desorganizado, pensamento que não faz sentido, crenças muito rígidas ou crenças que não fazem sentido também, que são paranoicas, às vezes alterações de propriocepção, a pessoa achar que é muito importante. Eu não duvido nada de ter, ou sei lá, meia dúzia de pastor que está alucinando lá na frente, que acha que é um enviado de Deus por causa de um pensamento delirante e está lá difundindo as coisas e vivendo a vida dele daquela forma. Não duvido, provavelmente acontece. A questão é justamente a combinação disso tudo que vai gerar uma alteração funcional e a pessoa, até, de novo, é um spoiler, mas assim, quando a gente fala de qualquer doença psicótica, a gente tem duas definições, que são os sintomas positivos e os sintomas negativos de qualquer doença psicótica. A gente está se focando muito nos sintomas positivos, que é essa questão de alteração perceptual, delírio, discurso desorganizado, alteração de pensamento, crenças paranoicas, mas normalmente isso vem com um sintoma negativo. Então, a pessoa se isola socialmente, ela para de prestar atenção na própria saúde, na própria higiene pessoal, anedonia, apatia, embotamento afetivo. Então, é muito difícil você ter uma pessoa que é extremamente funcional socialmente, mas tem uma alucinação. É quase impossível, eu diria. Porque se ela está tendo uma alucinação psicótica causada por uma psicopatologia, ela vai ter uma caralhada de perda de funcional. Ela não vai funcionar bem no dia a dia, ela não vai conseguir se organizar. E aquilo vai ser só mais uma coisa que atrapalha ela. Então, a questão que a gente levanta do sofrimento não é muito no sentido filosófico da coisa, de tipo, eu sofro porque eu vejo as almas perdidas. É uma questão de funcionalidade, o quanto eu consigo viver a minha vida com isso.
Então, se eu sou espírita, vejo espírito, ouço espírito, escrevo coisa que os espíritos me falam, tá, mas eu consigo funcionar, eu vou pro trabalho, eu vivo isso constantemente, tenho controle sobre, sinto que eu tenho controle sobre, então é uma coisa que eu consegui delimitar. Isso acontece quando eu tô no centro, isso acontece quando eu tenho uma sensação X aconteceu aleatoriamente, putz, senti o espírito vindo, beleza, mas eu consigo lidar com aquilo, não me desorganiza, não atrapalha o meu trabalho. Aí a gente pode considerar que é mais uma experiência religiosa. Porque tem toda essa maleta. Tipo, eu acho que o principal que eu tô querendo dizer se a pessoa tem só alucinação pela alucinação, muito mais provavelmente é uma experiência religiosa ou espiritual, que tem uma explicação dentro do contexto da vida daquela pessoa, do que necessariamente uma doença psicótica. Porque para ser uma doença psicótica, ela seria acompanhada de uma série de sintomas e perdas funcionais que precederiam isso. Então, só para dar um adendo por que eu tô fazendo essas perguntas, exatamente porque eu já vi muita gente doente, adoecendo cada vez mais dentro desse contexto religioso. Então, só queria deixar uma mensagenzinha de que cuidar de si nunca é demais, né? Se você acha que tá em sofrimento, que isso tá se intensificando, que você tá perdendo o controle, como o Rafa trouxe, você não tá negando a sua fé, mas procurar um médico para fazer algum exame, algo do tipo, nunca é demais, né? Exame de sangue anual é bom, então quando vocês percebem também essa questão de tá saindo do meu controle, fazer uma avaliação com o psiquiatra ou com o psicólogo também é bom, né? Porque você tá cuidando de si. Porque você não vai deixar de ser menos de Deus por causa disso. Você só tá se cuidando. Porque uma coisa... Seu corpo é o templo do Espírito Santo, então cuida direito. peguei no coração, hein? Mas uma coisa que as religiões no geral fazem e que atrapalha muito é justamente quando a pessoa... Que não é nem quando chega no nível da alucinação, é quando está na fase prodrômica ainda, né? Então a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a perder a vontade de participar das coisas, ela começa a se retirar, ela começa a ter um discurso mais desorganizado, às vezes uma crise de hipomania, começa a querer fazer muita coisa. E a religião não enxerga isso como um problema, enxerga isso como falta de espiritualidade. Então a pessoa começa a se isolar, ela começa a não querer ir mais nas coisas, o pastor vai na casa dela, não, você tem que ir, você tá deixando de cumprir sua função com Deus, e blá 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 blá. E aí é isso que vai envenenando a cabeça da pessoa de achar que aquilo é um problema de religião e não um problema de saúde mental. Mesma coisa pro oposto, a pessoa tá super maníaca lá, querendo fazer tudo, querendo construir uma igreja com as próprias mãos, basicamente, e a igreja tá lá metendo incentivo na pessoa, falando, não, vai, essa é sua missão divina, blá 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 blá. Isso é o problema, é quando você percebe uma quebra comportamental do padrão daquela pessoa muito, muito intensa, e você justifica isso como espiritualidade em vez de levantar aquilo como um problema psicológico, psiquiátrico. Que aí você incentiva a pessoa a adoecer, você vai dando incentivo para ela continuar um padrão que já é uma quebra de como ela deveria ser, né, de como ela era, e ela vai piorando. Isso eu já vi também, tipo, a pessoa começa a ter mais visões, mais, né, vamos falar, tipo, mais alucinações, e ela vai embotando, ela vai, né, adoecendo, e vão falar, não, esse é o inimigo, querendo tá você desistir. De que você desistir, porque Deus tá te usando, então, da mesma forma, quanto mais Deus te usa, mais o inimigo vai atacar. Então, eles têm argumento pra tudo, né, e essa pessoa vai deprimindo e adoecendo cada vez mais. Que é uma coisa muito importante, e uma outra coisa que a gente considera muito, né, que a gente fala de... normalmente quando a gente fala de religião, e a gente acaba ficando muito focado no espiritismo, justamente porque o espiritismo é quem normaliza um pouco essa coisa de ver espíritos, ver almas, mas é o contexto social também, né, de que às vezes a gente fala, putz, a criança vê espírito desde que ele era criança, né, como é que eu vou falar que isso foi uma coisa da religião se desde bebê não. Caralho! Já falei, exatamente, a criança já abre o olho e já tá vendo espírito. Você começa a ver um flash no olho dele. Mas desde criança, sabe, desde pequenininho, espírita comenta muito isso com aquela coisa de tipo, vira pra criança e fala, como é que você morreu? Aí ele fala, eu morri num incêndio no lugar tal, na hora que você vai ver no jornal tinha um incêndio no lugar tal. Você desbloqueou uma memória minha que tava apagada por anos. Bem-vindo à terapia. Anos, mano. Tinha uma menina, eu acho que eu devia estar tipo pré-adolescente, tem uns 12 anos, sei lá. E aí tinha uma menina muito pequenininha, assim, você devia ter uns 6, 5 anos, sei lá, em que ela via anjos, tipo, ela via pessoas, assim, celestiais e tal, mas também via demônios. E eu lembro da... Ela era o Constantine. É tipo isso. E ela dava os relatos do que essas pessoas, anjos, assim, falavam, faziam. Eu não vou lembrar o que acontecia, mas era a mãe ia lá na frente da igreja contar o que a filha via, o que a filha ouvia,
e todo mundo enaltecia essa menina como se ela fosse, tipo, uma enviada de Deus. Sabe? Como se ela fosse uma pessoa, continua validando isso, continua insistindo nisso, continua fazendo ela ver, ela ouvir, ela relatar, porque é Deus usando. E, tipo, pode ser uma criança com adoecimento desde a infância, assim, sabe? Como que ela deve estar hoje agora. Então, tipo, o quanto isso ocorre desde a infância e vai sendo reforçado. Não, e o que eu ia falar justamente do ambiente é que tem essa questão. A gente fala, criança, como é que uma criança de 4, 5 anos fala que tá vendo espírito e a gente fala que é culpa da religião? Ela é muito nova para ela ter sido socializada dentro da religião e etc. Mas tem um ambiente familiar, né? Então é engraçado você ver que normalmente os médiums nascem sempre em famílias muito espiritualizadas. Não necessariamente religiosas, porque às vezes, sei lá, a criança ela vai para espiritismo, mas nasceu numa casa evangélica. Mas é sempre assim, porque sempre depende da crença, aquilo lá faz parte da criação. Então, se esse discurso místico, mágico, religioso faz parte da criação, da socialização daquela criança, desde sempre ela está aprendendo que existe algo que não é visto, existe algo espiritual. Então aquilo lá, já, querendo ou não, já vai dar um incentivo para que ela interprete alguma experiência como sendo. E a família vai validar, porque a família já tem uma crença. Então, normalmente o que acontece é isso. Às vezes a criança tem uma alteração perceptual X, porque, enfim, é criança, ela está sob desenvolvimento, nem sempre ela sabe o que aconteceu, ou sabe explicar as coisas que ela vivenciou, e a família está lá toda hora falando, não, isso é o inimigo, ou não, isso é um espírito, e aí isso vai entrando em contato com a socialização da criança, entrando em contato com a forma que ela vive, porque está no ambiente familiar dela, e já é a experiência religiosa, porque tem aquela cultura. Por isso que é uma diferença muito grande. A família a criança da família médium, tem aquela... É uma coisa que assim, os espíritas até falam, de que corre no sangue, né? A mediunidade ela é genética, porque ela vai passando, filho de médium é médium, assim blá, 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 como blá. esquizofrenia. Mas justamente porque tem essa questão da criação, né? Então, se eu tô numa família que desde o momento em que eu nasci acredita em espíritos, toda a minha primeira socialização, tudo que me foi contado, eu aprendi a enxergar o mundo a partir dessa ótica de que existem espíritos que eu não vejo, existe um mundo para onde a gente vai depois da morte. Essa socialização por si só já justifica uma experiência religiosa a qualquer idade. Sabia que o Chico Xavier é primo segundo grau da minha avó? Aí, tá explicado porque o Fernando é do jeito que ele é. Exato. Esquizofrenia. Mas me veio uma pergunta, um tempo atrás eu li sobre isso, uma explicação, mas eu não recordo, não sei se vocês vão saber. E como que a gente vai definir a diferença de uma alucinação, algo do tipo, de uma criança ter um amigo imaginário? Porque tem uma questão cognitiva, não? Uma questão do amigo imaginário, eu não lembro. E o amigo imaginário, em termos de neurodesenvolvimento, é até saudável a criança ter um amigo imaginário. Então, a principal questão aqui é, de novo, eu acho que vou voltar para a funcionalidade. Então, uma criança que, ela tem um amigo imaginário, mas ela se isola das outras crianças para ficar com esse amigo imaginário. Isso é uma coisa que... exato. Isso exige uma certa atenção. Não estou falando que é patológico por si só, mas exige uma certa atenção. Porque a função do amigo imaginário, normalmente, é justamente um treino de socialização. Então, a criança ela tem lá uma figura que ela tem muito afeto, a figura é acolhedora, e ela socializa com aquela figura, aos poucos a figura vai sumindo, porque ela vai adquirindo as habilidades para socializar com outras pessoas, e aí isso aos poucos vai normalizando a interação dela com as outras crianças, com os pares. Para você diferenciar isso é quando você começa a perceber um padrão justamente de isolamento, de embotamento afetivo, de alterações de humor ligadas a esse amigo imaginário. Aí faz mais sentido você pensar em uma alteração, enfim, uma doença psicótica aí, justamente nesse sentido de, olha, a criança ela tem um amigo imaginário, ela parou de fazer as coisas por causa desse amigo imaginário, ela fica muito disfuncional quando a gente confronta ela de que esse amigo imaginário não existe, ou busca ele o tempo todo, não interage com as outras crianças, tá tendo queda acadêmica, não consegue prestar atenção nas aulas. Então é sempre o que está permeando, o que está ao redor desse amigo imaginário. Se ela vai pra escola, tem amiguinhos na escola, funciona normal, nananana, mas tem um amigo imaginário que às vezes ela fala, tô brincando aqui com fulano. Putz, tudo bem, é uma forma de socialização dela. A questão é se ela se isola, se ela fica totalmente disfuncional comportamentalmente e devido a esse amigo imaginário, a necessidade desse amigo imaginário. Vocês tinham um amigo imaginário? Eu nunca tive. Você teve? Não, mas eu brincava que eu tinha uma irmã gêmea. Amigo imaginário. Então, eu fingia que uma hora era eu, aí outra hora era minha irmã gêmea. Não, tanto que é tão Pode normal. ser só cindida. Não, mas o negócio do amigo imaginário é tão normal durante a infância que
é aquelas coisas que a gente não para muito pra pensar, mas que faz todo sentido, de que normalmente quem tem amigo imaginário são filhos únicos. Quando você tem um irmão, principalmente próximo da idade, né? Porque às vezes você tem um irmão muito mais velho, mas quando você tem um irmão próximo da idade é mais difícil a criança ter amigo imaginário, porque ela já tem alguém com quem ela treina a socialização, ela já tem um parceiro de brincadeiras lá, etc. Viu, Vitor? Cindy, porque você não brincava comigo? Assim, ainda meteu a coisa no irmão. Mas qual que é a diferença de idade de você pro seu irmão? 4. 4 anos. Ah, não é tanto assim. Mas a gente era mais afastadão, assim, menino e menina, já não... Mas o amigo imaginário, a criança não necessariamente está vendo alguém. Ela só Não. está brincando. É. Mas se ela diz que vê... Não, a pessoa tá aqui, tá sentada aqui. Então, mas, de novo, a gente tem que lembrar que criança... Mas não, é pra diferenciar o que é um amigo imaginário e o que é uma alucinação na criança. Mas aí que tá, não dá pra você diferenciar pelo discurso. Porque a criança, você lembra que o cérebro dela tá em desenvolvimento. Então, às vezes você tá perguntando, putz, você tá vendo ele? Ela fala, tô. Mas por quê? Porque pra criança, o mundo imaginário, ele se mistura muito com o real. Tanto é que tem muita criança que acha que o desenho é realidade. Exato, elas se perdem nisso, porque a linha entre realidade e imaginação ainda não tá clara pra criança. Então ela vê, putz, já você pergunta pra criança e elas falam com certeza. Tipo, você vê um filme do Vingadores pra uma criança muito jovem e fala, putz, mas isso aconteceu mesmo? Sim. E algumas vão falar, sim, aconteceram, porque ela ainda não entende a diferença de ficção pra realidade, ela não entende que nem tudo que ela vê não é real. Então você pergunta pra ela, você tá vendo seu amigo imaginário? Tô, mas por quê? Porque ela imagina aquilo tão fortemente, ela tem uma sensação tão intensa daquilo, que pra ela, tipo, se eu tô sentindo, se eu tô percebendo, é real. É uma coisa bem básica. E aí com o desenvolvimento a crítica vai chegando, né? De que, não, na realidade eu não via nada. Tanto que é legal que você me pergunta isso, ela não tá vendo o amigo imaginário, mas se ela não visse o amigo imaginário, como é que ela ia conseguir fazer um desenho do amigo imaginário? Minha filha, vamos pro psiquiatra. Vamos ver um outro amiguinho do papai. Vai te dar um docinho. Você conhece um amigo chamado Olanzapina? Vai te dar uns negocinho colorido pra você comer com seu amiguinho. Homeopatia. Bota na boquinha do seu amiguinho, bebe a água. Isso, tchau, amiguinho. Ai, cai, né? Aí o amiguinho fica transparente assim, né? Tipo, sumindo. É o Grimbom, né? Ele começa a sumir. Tem mais uma questão. Quais são os adoecimentos? A gente não precisa falar especificamente deles, mas quais são esses possíveis adoecimentos voltados a essas condições? Então, é uma questão muito complexa, né? E até uma discussão que se tem muito dentro da área da psicose é justamente de parar de olhar para a esquizofrenia como esquizofrenia e outras doenças psicóticas, mas principalmente esquizofrenia, porque ela é a mais famosa e eu acho que ela é a mais debilitante, né? Quem tem esquizofrenia sofre muito mais, tem uma série de sintomas bem mais graves do que quem tem as outras condições psicóticas. Mas é justamente uma questão de encarar essa doença não como uma coisa aguda que acontece durante um período específico da idade adulta e tal, mas como uma questão de desenvolvimento, né? Os artigos até levam muito a esquizofrenia como sendo mais um transtorno do neurodesenvolvimento e não necessariamente uma coisa mais psiquiátrica aguda, justamente porque as alterações, assim, a pessoa pode ter o primeiro episódio psicótico com 18 anos, mas ela tá tendo episódio de fase prodrômica desde os 12. E fica um tempão... O que é fase prodrômica? Exato, então vamos lá. Fase prodrômica, a doença psicótica ela é dividida normalmente em 3 fases. 3 que podem ser 4 fases, mas normalmente são 3. Porque... É o que eu quiser. É porque depende, 3 ou 4, mas pode ter 3 ou 4. Depende da literatura. Normalmente o que se falam tem uma fase pré-mórbida, que é... exato. A fase pré-mórbida, normalmente, ela é mais relacionada a antecedentes genéticos, principalmente, tá? A presença de outras pessoas na família que têm a doença, traumas durante a gravidez, que podem gerar uma alteração no neurodesenvolvimento, enfim. Isso seria o pré-mórbido da fase, do curso da doença psicótica. Até a fase prodrômica. A fase prodrômica, ela tem justamente esse nome, porque pensa que a síndrome é quando você tem uma série de sintomas ao mesmo tempo. O pródromo é quando você tem coisas que antecedem o surgimento desses sintomas. Pronto. Então, exato. Por isso que a fase é prodrômica. E a ideia da fase prodrômica eu só posso falar que é psicose mesmo quando a pessoa tem um episódio psicótico. Antes dela ter um episódio psicótico, não é nada, via de regra, né? É uma série de alterações ali, mas eu não posso chamar de doença psicótica. Na fase prodrômica é justamente alterações na funcionalidade dessa pessoa, que por pesquisas, né, por uma série de pesquisas e estudos, a gente conseguiu entender que elas antecedem o primeiro episódio psicótico. Então, conforme elas vão acontecendo, mais e mais maior é a chance da pessoa ter um primeiro episódio psicótico.
Então, e isso é muito confuso, porque a fase prodrômica ela se apresenta de formas muito variadas, né? Então, os maiores marcadores são alterações no humor. Então, às vezes, a pessoa começa a se comportar de uma forma ou muito maníaca, né? Começa a ter uma noção exagerada de si mesma, começa a ficar mais impulsiva, perde um pouco o filtro em relações interpessoais. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas terminarem muitos relacionamentos ou se relacionarem com muitas pessoas, meio que ter essa explosão social, alterações até no próprio funcionamento da personalidade. Então, pessoas que eram muito introvertidas ficam do nada extrovertidas, pessoas muito extrovertidas que embotam afetivamente. Então, essas são as alterações de humor que podem começar a acontecer. Alterações cognitivas também acontecem. E aí é uma parte muito delicada, porque a gente tem outros transtornos do neurodesenvolvimento que se apresentam de formas parecidas. Então, alteração de atenção, por exemplo, é muito comum as pessoas começarem a se distraem mais facilmente, tem uma queda de motivação, não conseguem engajar nas tarefas, começa a procrastinar demais, começam a ter alterações de memória, principalmente, ou velocidade de processamento, a rapidez no raciocínio. Tudo isso vai acontecendo, mas acontece aos poucos, né? Então, a pessoa pode... É muito comum você ver, sei lá, um desempenho acadêmico que vai caindo devagarzinho, né? Não é uma coisa de um TDAH que de uma série para outra passa de ir para 10, do 10 para o 4, ele vai caindo aos poucos. Então, alterações cognitivas passam a acontecer também. Mas, em casos mais graves, aí começa uma questão mais de vida diária, mas aí é quando a pessoa já está quase tendo o primeiro episódio mesmo. Que é confusão mental, às vezes, tipo, tem aqueles momentos quase como no Alzheimer, de eu não sei onde eu tô, não reconheço ainda as pessoas ao meu redor. Delírio, não sei direito onde eu tô, o que eu tô fazendo, começar a ter essas crenças muito intensas, né? Então, a pessoa começa a ter aquela coisa de, eu, sei lá, fui abduzido, esses pensamentos muito mais intensos, essas crenças mais que são desorganizadas, começam a surgir. E tudo isso vai antecedendo o primeiro episódio. Então a fase prodrômica ela é uma bagunça, no sentido de que são uma série de alterações que tem que ser muito bem observadas, porque senão a gente corre o risco de pegar uma pessoa que está tendo um humor deprimido por causa de uma fase prodrômica e chamar de depressão. A gente pegar uma pessoa que está tendo alteração de velocidade de processamento e funcionamento atencional, motivacional e chamar de TDAH. E não é. Então você vai percebendo a queda no funcionamento daquela pessoa, ela vai decaindo via de regra, você vai vendo que ao longo do tempo ela vai ficando cada vez com mais dificuldade e você vai tratando pela coisa errada, então isso não vai parar. Eu dar antidepressivo para uma pessoa que está tendo uma alteração de humor por causa de uma fase prodrômica de esquizofrenia ou de transtorno afetivo bipolar, não vai tratar, ela não vai melhorar. E você vai continuar insistindo naquilo, às vezes com tratamentos com antidepressivos cada vez mais intensos, reforçando aquilo, e não vai ajudar. Então é importante identificar o histórico dessa pessoa no geral, né, sempre acompanhar todos esses sintomas, toda essa multitude de coisas, porque às vezes a pessoa está tendo um sintoma negativo, sei lá, um embotamento afetivo, um pensamento depressivo muito intenso, e ela não presta atenção que ela está tendo sintoma cognitivo, ela não fala que ela está sentindo dificuldade de se concentrar, ela não fala que ela está sentindo dificuldade de memória, ou mesmo quando fala, a gente junta as duas coisas e pensa, putz, depressão também tem alteração de memória. Então é muito difícil a gente traçar essa régua aí de, olha, é uma fase prodrômica e não é uma depressão, é uma fase prodrômica e não é um TDAH, é uma fase prodrômica e não é... Porque tem uma série de comorbidades aí. Via de regra, a gente está olhando vários diagnósticos que explicam os mesmos sintomas. E até a gente ter o diferenciador deles, então, para não ser um TDAH, por exemplo, teria que considerar a presença desses sintomas desde o início da idade escolar. Então, tem os dois ambientes, mas uma fase prodrômica de esquizofrenia também teria nos dois ambientes, então não seria um critério de exclusão. Mas se for uma fase prodrômica da esquizofrenia, surgiria mais ou menos no começo da pré-adolescência, normalmente não aparece na primeira infância. Então, antes dos 7 anos ele já tinha esse comportamento desorganizado, já tinha essa dificuldade, hiperatividade motora, é uma coisa a se considerar. Comportamento depressivo, a gente tem que pensar na situação de vida diária, e mesmo assim é complicado pensar no histórico de vida da pessoa, porque um trauma muito grande pode gerar uma depressão, da mesma forma que um trauma muito grande pode gerar um início de transtorno psicótico. Então, é investigar o tratamento e ver justamente a evolução desse paciente. Os sintomas de humor dele estão piorando, apesar do tratamento que deveria ajudar, o que mais está acontecendo, que outras alterações funcionais essa pessoa pode estar tendo, como é que está o pensamento dela, e focar sempre nessa questão do pensamento, porque é até bizarro falar, porque a gente fala de pensamento, parece que é um negócio meio etéreo, mas não é.
Então a ideia do pensamento, o pensamento depressivo, ele tem aquele padrão meio cíclico e retroalimentador de sempre se diminuir, né? Ele tem aquela crença muito central nele de que ele não tem valor, então ele funciona mais ou menos com essa forma. Você pensa um paciente que está num processo de transtorno psicótico e isso não se apresenta sempre assim, ele é desorganizado, começa com aquela coisa delirante de um discurso que não faz sentido, ele se diminui, mas não com evidências ao redor, né? Ele não acredita muito naquilo, é uma coisa que veio do nada, então às vezes tem aquelas sensações de pessoas que falam, putz, do nada eu tô me sentindo dessa forma, ou parece que eu não tenho mais controle sobre os meus pensamentos, e são sensações que vão vindo, geram essas alterações de humor que na forma da alteração ela parece como uma coisa depressiva, mas o padrão de pensamento que a pessoa está tendo para justificar aquilo é completamente diferente. E são detalhezinhos que você tem que pegar para construir uma hipótese de que talvez aquilo pode ser um risco. E o que a gente tem que focar muito também é sempre no histórico de vida, né? Então, no histórico genético, familiar da pessoa. Então, se a pessoa tem outros parentes que tinham qualquer doença psiquiátrica, mas principalmente esquizofrenia, outros parentes que tiveram, parentes diretos, a mãe tem depressão, a mãe tem transtorno afetivo bipolar, a mãe tem que tomar cuidado, sim. Outra coisa que é muito importante, principalmente na adolescência, que é o uso de substâncias. Tô me perdendo. Eu tô falando demais. Tá falando demais. Tá. Eu só vou fechar no uso de substância. Que é outra coisa que na adolescência às vezes acontece, a pessoa começa a usar maconha, começa a usar outras drogas, e isso também pode desencadear um episódio psicótico. Então tem uma série, é muito difícil. Via de regra, o nosso sonho é conseguir pegar um episódio psicótico antes da pessoa surtar, mas é muito difícil, porque quase não tem como você descobrir que é aquilo e não outra condição. Antes de ter o episódio. Antes da pessoa psicotizar. Então vamos voltar. Fases. Pré-mórbida. Pré-mórbida, prodrômica. Prodrômica. Aí tem o primeiro episódio psicótico, que é um marcador da fase ativa da doença, que é quando a pessoa começa a ter as experiências psicóticas. Perfeito. Fase ativa, a gente costuma dizer que ela é em forma de onda, né? Porque ela tem os picos de surto, quando a pessoa tem muito sintoma, e normalmente isso causa um vale, ela passa a ter um pouquinho mais de funcionalidade, depois ela tem outro surto e por aí vai, né? Então, a ideia da psicose controlada é justamente que a pessoa vai ter menos surtos, a gente aumenta o tempo entre os surtos dela, mas ela vai ter recaída, isso vai acontecer. Uhum. E depois de um certo tempo ela entra na fase latente. Aí a fase latente é quando ela não tem mais surtos psicóticos, então normalmente os sintomas de alucinações, alterações, delírios perceptuais não estão mais presentes, mas ela tem as sequelas cognitivas do período da fase ativa. Então costuma ser a fase mais complicada porque o envelhecimento dessa pessoa fica muito afetado. Ela perde muita funcionalidade, então o humor dela fica muito volátil, a cognição vai pro lixo, ela fica com muita dificuldade de memória, atenção, concentração, tudo, e não tem mais os sintomas ativos. E aí, essa costuma ser a fase mais longa, agora que a gente envelhece por mais tempo, então agora essa costuma ser a fase mais longa. Mas as etapas são basicamente essas. Não. Então, só para fechar, a gente vai falar no próximo episódio exatamente sobre doenças, transtornos psicóticos que envolvem a psicose. Uhum. Então, a gente tem a psicose breve, a gente tem o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia. Qual mais que a gente tinha falado? Depressão psicótica. Depressão psicótica e aí transtorno de personalidade esquizotípica também. Isso, transtorno de personalidade esquizotípica. Lembrando que alucinação, paranoia, em certos níveis, também pode estar presente em ansiedades e estresse agudo. Mas a gente não vai abordar isso porque tá muito mais... São momentos... Também, porque a gente não consegue falar de tudo ao mesmo tempo, não, né? Mesmo, né? Então é isso. Se vocês gostaram do episódio, dê um joinha, coloque, tá no Spotify 5 estrelas, faz um comentário, se inscreva no canal. Se gostou muito do Cláudio, pede pra ele voltar, você coloca aí no comentário, volta Cláudio. Ele vai voltar, porque assim, ele não controla o Cláudio. Não mesmo. O Cláudio controla ele. O Cláudio me controla. Ele inclusive tá me falando coisas terríveis agora. Se a gente não voltar na próxima semana, já sabe o que aconteceu. O Cláudio levou nós. Até mais. Até mais, pessoal.